Nota dirigida a Felipe Santa Cruz, o ex-presidente presidiário Lula criticou Jair Bolsonaro no episódio envolvendo o pai do presidente da OAB. O petista disse que o Brasil não merece ouvir as palavras de ódio de quem, pelo cargo que ocupa, deveria se referir com respeito aos que sacrificaram a vida pela liberdade em nosso país. Dirigindo-se a Felipe Santa Cruz, Lula disse que não vai reparar o sacrifício de seu pai, nem a ofensa brutal de Bolsonaro que o vitimou mais uma vez. Ao atacar os mais frágeis e os que nem podem mais se defender, esse mau presidente revela seu caráter covarde, disse o presidiário Lula. No final do texto, o ex-presidente preso, ainda que indiretamente, se refere a Bolsonaro como um tirano que não consegue suportar a reverência aos verdadeiros heróis. Mas é um oportunista. Sempre oportunista, o corrupto e lavador de dinheiro, condenado em 3 instâncias, está querendo dar lição de moral. A gente que não está condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, Augusto Nunes, pode criticar, pode repudiar certas declarações. Agora, bandido vir a público para ficar repudiando declaração do presidente eleito, fica ridículo, né? E é o seguinte, vamos lá, vamos esquecer o caso, estamos falando de história. Esqueça o caso do Fernando Santa Cruz. Não é verdade, já repetimos aqui, e essa época eu vivi como estudante, né? Um jovem estudante ali, mas eu vivi. Não é verdade que alguma dessas organizações defendeu a democracia e a liberdade. Mentira! Eles próprios reconhecem isso. Leiam o que escreve o Gabeira, leiam os estudos feitos por remanescentes da luta armada, dizendo que em nenhum documento de qualquer organização favorável à luta armada consta a palavra democracia. É mentira. Eles tentavam, se havia uma ditadura aqui, e havia a luta pela ditadura do proletariado. Então não vem enganar. Agora, o Lula, como eu disse, o período bravo, ali o período das tensões, das violências, de parte a parte, foi até 1977. O Lula parou de trabalhar nesse ano e virou valente de sindicato quando não havia mais perigo, tá? Em 78, quando ele começa a surgir, tá tudo calmo. Então eu não dou a essa turma o direito de falar em nome de coisas, de comentar coisas que não viveu, não conhece porque nem lê, e de ficar mentindo aí oportunisticamente, e omitindo o fato, claro, de que ele foi o líder sindical com que sonhavam os empresários da época. Tá? Leiam o livro do filho do Romeu Tuma, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E não foi só o Fernando Gabeira que reconheceu a luta da esquerda contra o regime militar para instaurar uma ditadura do proletariado. Também teve, por exemplo, o Eduardo Jorge, do PV, que foi candidato derrotado quando ele foi candidato a presidente pelo PV. Ele, numa entrevista que depois eu encontrei o trecho, é uma entrevista dada para um militante de esquerda. Então, papo de esquerdista com militante de esquerda, mas eu tive estômago para assistir aquele papo todo e eu encontrei lá uma resposta fundamental para esse debate a respeito daqueles tempos. E eu vou ler aqui essa resposta que depois eu fiz viralizar naquela época e é usada até hoje. Perfeito. Depois eu fiz um vídeo geral que juntou os depoimentos do Gabeira, do Eduardo Jorge, de outra guerrilheira que lutou com esse pessoal de esquerda também. Então abro aspas aqui para o Eduardo Jorge. Hoje eu continuo sendo socialista, portanto de esquerda, mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., nós não considerávamos. Nós éramos pela ditadura do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda. E às vezes eu ouço meias verdades. Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam que não existia no campo da esquerda coisa igual e até pior em vários aspectos. Fecho aspas aí para o Eduardo Jorge, que pelo menos em relação à sua experiência individual direta,
foi uma pessoa sincera. Nesse caso, a gente pode ter divergências de ideias, isso é comum no debate público, mas eu admiro essa sinceridade em relação a esse aspecto, porque esse pessoal petista, como mostra a cartinha do Lula até hoje, ficou se vitimizando durante décadas, chegou ao poder assim também, como quem lutava pela democracia, o que Dilma Rousseff fez parecer. Uma vez numa entrevista, muitos anos atrás, ela deixou escapar que estava lutando pelo socialismo, mas ela gosta mesmo de posar como quem lutou pela democracia. Mentira! Mentira de gente cínica. E estão aí os seus companheiros para dizer a verdade sobre o que eles lutavam para conquistar no Brasil. Zé Maria Trindade. Na verdade, os grupos que eles eram, cada um tinha uma ideia. Cada uma dissidência tinha a sua ideia e achava que estava certo e ir em frente. Muitos não admitiam pegarem armas, alguns defendiam a democracia e a maioria queria mesmo era a ditadura do proletariado e fazia discursos, fazia campanha, pichava nas universidades. Na escola onde eu estudava mesmo tinha uma pichação assim, né? Ditadura do proletariado e pronto, e era a defesa. E para você ver como o regime militar, ao fazer esta repressão rigorosa, cruel, acabou distorcendo e entrando no debate de próprios setores da esquerda. Então, eu vejo isso aí de várias maneiras. Existiam grupos que eram muito mais radicais do que os militares. E isso, inclusive, levou um lado militar a responder com a mesma força em cima de todos. E aí até a gente vê narrativas, pegou pessoas que não defendiam luta armada nem nada, mas que estavam no meio e acabaram sendo mortos enfim, essa situação. Eu nunca vi a esquerda com discurso uniforme e esse discurso do Jorge, para mim, não é novidade e havia, sim, setores na esquerda, grupos de esquerda que assassinavam, que roubavam banco, que sequestravam e que eram assim, mas isso não é um retrato total da esquerda brasileira naquela época. Rapidinho. Tem também um vídeo do Lula, em que ele diz que nos anos 70, durante o governo Médici, era o paraíso, porque passavam caminhões de outras fábricas no ABC procurando metalúrgicos para contratar com grandes salários. Aí ele fala da popularidade do Médici e tal. Por que que não estava brigando? Por que que não estava lutando, então, pela democracia? Porque é um oportunista.